Tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem. Seja bem-vindo ao canal do Projeto Atos e que o Senhor te abençoe poderosamente. Se você ainda não segue o nosso projeto no Instagram, aqui embaixo tem um link para você estar seguindo o nosso projeto, um projeto que tem o intuito de pregar o Evangelho, de falar um pouco sobre a verdade, de refletir sobre a verdade, de falar sobre a espiritualidade, né? Fazemos aí meditações na Bíblia, reflexões, né, sobre o dia a dia, sobre o cotidiano e como, assim como nós falamos em devocionais passadas, alinhar a minha vida com Deus e com os meus semelhantes. Eu creio que esse é o ponto central de todo ser humano individualmente. Se encontrar a Deus e encontrar as pessoas. Achar o equilíbrio em se relacionar consigo mesmo, em se relacionar com Deus e em se relacionar com as pessoas. Cada um de nós temos dentro de nós um espírito. Então é impossível um ser humano não ser espiritual. Ele pode ter uma espiritualidade fraca? Sim. Ele pode ter uma espiritualidade frágil? Sim. Ele pode ter uma espiritualidade morta? Sim. Mas todos nós temos a espiritualidade dentro de nós, que são as ações do nosso espírito. O ser humano é dotado de espírito. Então, você pode estar nutrindo o seu espírito, alimentando o seu espírito, crescendo espiritualmente ou se diminuindo espiritualmente. E o ponto, o que faz uma alma, um espírito crescer é a busca pelo seu Criador. Quanto mais você se achegar perto dele, você vai entender o seu propósito, a sua origem, e quanto mais você se aproxima da grandeza dele, você vai vendo o quanto você é pequeno e frágil sem ele. Você vai percebendo que você só tem valor, você só tem um sentido, um propósito com peso eterno nele. Porque fomos criados nele. Por isso que se você parte de um princípio que você não foi criado por Deus, ou que você veio do acaso, isso vai influenciar na sua espiritualidade. Isso vai influenciar na forma como você vê a vida e na forma como você trata você, as pessoas e o eterno. Então a exclusão do eterno, né, e viver uma vida sem ele vai ter consequências, vai ter um peso, né? Você conhece uma árvore pelos frutos que ela dá. Só que os frutos de uma árvore já são definidos pela semente. Pela semente você sabe quais os frutos essa árvore vai dar. Então, qual semente você tem na sua alma, no seu espírito? Uma semente divina? Uma semente da verdade, do amor, do perdão, do equilíbrio? Ou uma semente terrena? Ou uma semente mundana? Ou uma semente carnal? Porque existem muitos que tentam conciliar as duas coisas, né? Conciliar o ego humano com o eterno. Não tem como. Não há como você servir a dois senhores. Você é único. Ou você se rende ao seu Criador, aquele que criou todas as coisas, ou você se rende a você, você se rende ao mundo. E tem muitas pessoas, né, no nosso século que desconhecem ou ignoram o Criador e vivem uma vida totalmente terrena, meramente terrena. É uma vida rasa, uma vida que busca apenas prazeres terrenos, conquistas terrenas. É uma vida rasa, porque o que é esse tempo que a gente passa aqui perto da eternidade?
e perto do eterno. Então, a única divisão que existe é essa entre as pessoas. E essa deveria ser a única divisão, né, existente. Aqueles que buscam o eterno e aqueles que não buscam. Que a importância está nisso, não é se você tem um carro, se você tem 2 carros, 10 carros, várias casas, se você se veste bem, se você se veste mal, se você tem dinheiro, se você não tem. Isso dominou a nossa era. Se você é bonito, se você é influente. Então são tudo coisas que passam, que são rasas, que ficam, não se solidificam. A base é fraca. A semente é frágil, é uma semente que não dá frutos eternos. Por isso que Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas vão ser acrescentadas. As outras coisas são consequência dessa busca. Então, quanto mais a pessoa se aproxima de Deus, mais humilde ela é. Por isso que eu falo que uma característica marcante de alguém que se diz filho de Deus e diz que tem a presença de Deus, o Espírito de Deus, que é espiritualmente evoluído, que é espiritualmente forte, ele tem essa humildade porque ele viu o Senhor. Ele viu a grandeza do Senhor. Ele se aproximou da luz e viu o quanto ele está longe dela. O quanto em trevas ele está. Porque todos nós aqui estamos na mesma caminhada, rumo à luz. Não alcançamos ainda a plenitude espiritual. Mas existem pessoas que estão caminhando para mais perto e outras caminhando para mais longe. E se você alimenta o seu ego, se você ignora o Criador, se você ignora o Eterno, você está servindo outro Deus. Você tem outro Deus, você tem outra fé dentro de você, você acredita em outras coisas que não é o Eterno. Por mais que você se diga cristão, não é o que você fala, é o que você é. Que tem peso eterno não é o que você fala que é o que você realmente é. Pois a verdade te sonda, a verdade te confronta. A luz traz a ela a verdade ou a mentira. A verdade e a mentira vêm à luz e tudo será revelado, tudo será mostrado. Então, a pergunta que você deve fazer é: o que eu tenho feito com o meu espírito? O que eu tenho feito com o espírito que Deus me deu, com a mente que Deus me deu, com o corpo que Deus me deu? O tempo está passando. Com o que você tem ocupado o seu tempo? Que tempo é vida. Enquanto há vida, você tem tempo. Enquanto há tempo, você tem vida. Sem tempo, não tem vida. Então, o que você tem feito para melhorar, para aprimorar? Você tem feito o caminho de volta para casa? Ou você tem parado, você tem regredido, indo na contramão da eternidade, na contramão da verdade, na contramão dos verdadeiros valores e princípios eternos, que foi aonde nós fomos firmados e foi de onde nós fomos tirados, foi de onde nós saímos, e é para esse lugar que nós devemos voltar. É esse trajeto de volta, é o único trajeto que pode nos salvar, voltar de volta para o início, estar de volta no princípio, fazer essa conversão. Por isso que se diz converter. Conversão só é conversão se há mudança de vida, se há mudanças de prioridade. Por isso que o Senhor procura verdadeiros adoradores. E são exatamente esses que estão buscando o caminho de volta para casa, que sabem que precisam se alimentar, sabem que as suas vestes atuais não servem, é preciso de vestes novas, sabem que precisam ser lavadas, remidas, para estarem na presença do Rei dos Reis. Esse é o ponto. Essa é a conversão, essa é a mudança de vida, é a mudança de atitude, a mudança de pensar, de buscar
A prioridade muda. Aquilo que é importante, realmente importante, é o que você irá buscar. Você não perderá tempo com futilidades, com coisas passageiras que não têm valor eterno. Então, aonde você está? Essa é a pergunta que você deve fazer hoje. Para onde você tem caminhado? Que essa meditação fale profundamente ao seu coração, nos ajude nesse projeto e compartilhe essa palavra com a maior quantidade de pessoas que você puder. Um grande abraço e até a próxima.